Como desenvolver uma boa autoestima? Se você quer desenvolver isso na sua vida, fique comigo até o final. No vídeo de hoje eu vou te explicar o que é o conceito da autoestima, explicar um pouco melhor sobre os pilares que envolvem ela e trazer passos práticos, como a gente sempre gosta de trazer algo bem prático, para como você botar isso em prática, como você começar a desenvolver essa autoestima na sua vida. Então vamos lá. Apesar desse conceito da autoestima ele não ser um conceito técnico dentro da psicologia, o autor Walter Rizzo, que também é um psicólogo muito bacana, ele traz esse conceito e ele quebra em 4 pilares. E eu vou explicar um pouquinho desses 4 pilares, que o primeiro seria o autoconceito, o segundo, a autoimagem, o terceiro, o autorreforço e o quarto, a autoeficácia. Não tem uma hierarquia, tá? Mas é só pra gente entender um pouco melhor o que significa tudo isso. O autoconceito seria o nosso próprio conceito de nós mesmos, ou seja, o que eu penso a meu respeito, como que eu sinto a respeito de mim mesma. Então, ele tá totalmente atrelado com as crenças que eu tenho na minha vida sobre mim. Então, se a gente pega na terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho primordialmente, se fala muito sobre as nossas crenças. Eu tô sempre falando nos vídeos aqui, né, como as nossas crenças influenciam os nossos pensamentos, que influenciam as nossas emoções, que influenciam nossos comportamentos. Então, isso está muito enraizado em como a gente se enxerga e como a gente enxerga o outro, o mundo e até mesmo o futuro. Então vamos pegar um exemplo aqui saindo desse tópico da autoestima, tá? Se eu tenho o conceito, se eu tenho a crença sobre mim mesma de que eu sou incapaz, a tendência que eu vou ter vai ser procrastinar uma tarefa. Porque se eu acredito que eu não consigo fazer, que eu não tenho capacidade, uma tarefa, qualquer que seja, ela vai se tornar muito difícil, muito pesada para mim. Então você entende que eu vou ter uma tendência a procrastinar, deixar de fazer, e muito provavelmente os resultados dessa minha procrastinação com essa tarefa vão acabar me prejudicando, e isso vai acabar até reforçando. Tá vendo? Falei que você não conseguia. Tá vendo? Falei que você não era capaz. Então se eu deixo ali pra véspera, pode ser que eu não consiga entregar um negócio tão bem feito se eu tivesse começado antes. E aí esses resultados, a gente vai colecionando esses resultados e vai reforçando essas crenças. Agora que a gente já entendeu um pouco melhor sobre como as nossas crenças elas afetam a gente, esse primeiro ponto, né, do autoconceito, ele tá totalmente relacionado com como eu me enxergo, como que eu penso a respeito de mim. E ele tá muito atrelado até com frases mentais de eu sou assim, eu sou assado, eu deveria. Então pode ser que a gente tenha um autoconceito muito enrijecido em relação a nós mesmos. O segundo pilar é sobre a autoimagem, e ele está muito ligado em como eu me percebo, para além do físico, mas também entrando mais na parte física, né? Então quando a gente fala geralmente sobre autoestima com o público geral, é muito fácil já atrelar, eu não me acho bonita, eu me acho feia. Mas, na verdade, a gente está entendendo que é muito além disso. Mas aqui a autoimagem, ela tá mais atrelada a essa ideia que as pessoas têm. Então, aqui eu queria trazer 2 conceitos de forma bastante rápida. E talvez a gente possa aprofundar até em um outro vídeo só sobre esse conceito, que é bem bacana. Mas aqui são 2 conceitos. A aceitação e a mudança. Então, eu, Marcela, sou uma pessoa nanica. Se você não sabe, se você está assistindo esse vídeo e acha que eu sou mais alta do que eu realmente sou, você está muito enganado, tá? Eu tenho 1,60, então eu tenho uma altura mais baixa, né? E eu posso querer achar que é horrível pessoas baixinhas, eu gostaria de ser mais alta, eu gostaria de ser igual a Gisele Bündchen, com aquele porte físico, nananã. E aí, assim, não vai ter muito o que eu fazer, né? Porque eu não consigo ficar maior do que eu realmente sou. Eu posso conseguir emagrecer, eu posso mudar o cabelo, eu posso, enfim, fazer uma lipo, colocar silicone, né? Mas eu não consigo aumentar o meu tamanho. Então, o que a gente faria desses 2? A mudança ou a aceitação? Eu não tenho como mudar a minha altura, então eu trabalho a minha aceitação. Então, eu trabalho a aceitação em relação à minha altura, por exemplo.
Agora tem uma coisa, sei lá, eu não gosto muito do meu nariz, eu acho que o meu nariz, ele é muito redondo, ele é muito narigudo, enfim, sei lá. E aí eu tenho a opção de fazer uma cirurgia plástica, por exemplo. Eu consigo mudar uma coisa ou outra, né? Vocês entendem? Então, tem coisas que a gente vai conseguir mudar, tem coisas que a gente vai precisar realmente aceitar. O terceiro ponto que a gente vai falar é sobre o auto-reforço, que é a capacidade que eu tenho de me auto-reforçar, de me gratificar pelo aquilo que eu faço, né? Então pode ser através de palavras, pode ser através de recompensas físicas ou comportamentos, mas é essa capacidade de eu também conseguir me reforçar, eu também conseguir trazer gratificações pra mim pelo aquilo que eu faço. Então, se eu tive uma semana que eu trabalhei pra caramba, eu me esforcei, eu tive resultados bacanas, né? Assim, eu fiz além da média, então por que não eu me auto-reforçar com um almoço num lugar onde eu gosto muito, ou, sei lá, aproveitar para fazer uma massagem relaxante, fazer alguma coisa que eu goste, sabe? Passear no parque, enfim, alguma coisa para me auto-reforçar pelaquilo. Então, se a gente tá sempre só se martirizando, não, eu tenho que fazer, e nunca consegue se gratificar por aquilo e nunca consegue se reforçar, poxa, eu tô fazendo um bom trabalho, eu reconheço que eu fiz isso e deu muito certo, né? Então, a gente acaba se autodepreciando. E também eu não quero que a gente caia aqui num conceito errado de que qualquer mínima coisa eu já tenho que me reforçar, eu já tenho que, né, eu já fiz demais. Não, isso também é um outro problema, mas a gente pode falar em um outro vídeo. Então, o conceito do auto-reforço é a gente conseguir se gratificar, a gente conseguir se auto-reforçar, né? Então, nós sermos gentis com nós mesmos e a gente também reconhecer quando a gente está fazendo algo acima da média, algo que vale a pena esse reforço, essa recompensa. E, por fim, o quarto ponto, o quarto conceito que eu quero aprofundar um pouco mais, que eu confesso que é um dos meus favoritos, ou o meu favorito, que é a autoeficácia. A autoeficácia é a capacidade de um indivíduo de acreditar que ele consegue fazer determinada tarefa, determinada ação. Então, é aquilo que, assim, eu confio que eu consigo fazer tal coisa, eu acredito que eu domino tal coisa, eu sei que eu consigo correr 5 km e aí eu vou lá e corro 5 km. Isso vai aumentando a nossa autoeficácia. Então, por isso que eu gosto tanto desse conceito, desse pilar, porque quando a gente fala sobre atividade física, quando a gente fala até mesmo sobre hábitos, que eu falo tanto aqui no canal, tem tantos vídeos falando sobre hábitos, quando a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho, a gente vai reforçando a nossa autoeficácia, a gente vai reforçando aquilo que eu acredito que eu consigo fazer e eu vou lá e eu faço. Então isso vai aumentando a nossa autoestima, isso vai trabalhando a nossa autoestima. Então eu queria pegar pra gente falar um pouco mais sobre a autoeficácia, bastante atrelado a esse ponto de hábitos, de até mesmo atividade física, né? Então, eu já falei várias vezes sobre o hábito da leitura que eu tô tentando desenvolver, que não é uma coisa super automática para mim, né? Então, o hábito da leitura eu vou fazendo de pouquinho em pouquinho e eu vou intencionalmente trabalhando aquilo. O hábito da atividade física também, mesma coisa, né? Então, quanto mais eu me comprometo a fazer isso e eu vou fazendo de pouquinho em pouquinho, isso vai reforçando a minha crença até mesmo de que, não, eu consigo. Se eu me proponho a fazer isso, eu consigo. E eu vou recebendo também, né, pegando aqui mais a parte da atividade física, eu vou vendo na minha própria saúde os benefícios disso. Então, eu vou vendo que eu consigo melhorar o meu condicionamento físico, eu vou vendo até mesmo que eu recebo, né, os hormônios ali da serotonina, da endorfina, o que é muito bom, eu me sinto bem, né, fisicamente falando. Até mesmo quanto mais eu faço, mais eu vou vendo as recompensas no meu próprio corpo, né? Então, vou me sentindo mais forte, eu vou me sentindo talvez mais desinchada, mais magrinha. Então, são coisas que vão trabalhando ali o pilar da autoestima.
autoestima. Vocês estão vendo? Então, por isso que eu gosto tanto de falar sobre autoeficácia, e isso acaba aparecendo na clínica com os meus pacientes diversas vezes, e a gente trabalha juntos esse conceito. Então, se você tá me escutando e fala, eu preciso aumentar a minha autoestima, eu preciso melhorar, trabalhar isso em mim, e eu não confio mais na minha palavra, eu falo que vou fazer uma coisa e não faço, eu não consigo fazer tal coisa que eu gostaria de fazer, então eu quero te ajudar, que a gente possa trabalhar isso e que talvez esse vídeo te ajude nisso, a você começar a confiar mais em você. E como que você vai começar a confiar mais em você e como você vai começar, inclusive, a ter orgulho das suas atitudes, das suas ações, né? Porque é muito isso, as nossas ações, os nossos comportamentos, eles acabam reforçando crenças sobre nós mesmos. Então, se eu faço cada vez mais coisas que reforçam essa percepção positiva ao meu respeito, isso está diretamente ligado com a minha autoestima. Assim como também, se eu faço cada vez mais, tenho comportamentos que reforcem crenças negativas a meu respeito, isso também tá trabalhando para minha baixa autoestima. Então, se eu só como porcaria, se eu só furo o treino, se eu só dou ali o soneca no meu relógio e nunca acordo no horário que eu gostaria para eu conseguir fazer as coisas com calma, começar o meu dia com calma, né? Enfim, ter o meu tempo de leitura, fazer a minha atividade física. Você entende que isso tá reforçando uma crença de incapacidade que eu possa ter ou de, enfim, alguma outra crença negativa? Então, o primeiro passo para trabalhar a autoestima seria tendo comportamentos, tendo ações que reforcem essas crenças positivas. Então, a primeira coisa é você identificar quais são essas crenças que você tem sobre você. Começa a escrever, talvez em um caderninho, alguma coisa que você tenha pessoal, mas quando você pensa a seu respeito, quais são as primeiras palavras que você associa? Quais são as primeiras coisas que vêm na sua cabeça? Podem ser coisas positivas ou podem ser coisas negativas. E aí, se você tivesse em terapia, a gente trabalharia essa reestruturação de crenças. Muitas vezes a gente está com um filtro negativo sobre nós mesmos e sobre o mundo, e a gente vai tender a sempre ver as coisas de uma forma mais negativa ali, como se a gente estivesse vendo o copo meio vazio. Então isso pode estar também relacionado a como você se enxerga. Então começa a escrever quais são palavras que vêm quando você pensa a seu respeito. Então depois que você entendeu isso, trabalhando ali comportamentos, atividades, por isso que eu gosto muito de atividade física, apesar de não ser algo super natural para mim, mas a atividade física ela ensina muitas coisas para nós mesmos, como essa resiliência, como essa acha que não vai conseguir e vai lá e consegue, como ir fazendo de pouquinho em pouquinho e ir treinando, inclusive, esse músculo, né, que a gente tem da constância, de reforçar aquilo. Então, se você quer trabalhar a sua autoestima, assim, em linhas gerais, né, eu indicaria tentar começar uma atividade física, independente do que seja, independente do tempo que seja, mas ir fazendo de pouquinho em pouquinho, ou até mesmo pegar um hábito que seja positivo para você, que te leve para mais perto da onde você gostaria de estar, né, da pessoa que você gostaria de se tornar. Então, quando você pensa ali, eu me acho uma pessoa incapaz, mas quando eu olho para uma pessoa que é capaz, né, ela se parece com, sei lá, tendo tais hábitos, fazendo tais coisas. Então começa de pouquinho em pouquinho a construir esses hábitos, a construir essas ações, esses comportamentos. Porque quanto mais você vai fazendo, mais você vai recebendo, inclusive, esse reforço, né? Esse feedback, seja das pessoas, seja de você mesma. Você vai trabalhando isso e você vai aumentando a sua autoestima de alguma forma. Então é claro que isso não vai resolver todos os problemas, ainda mais se você tem uma autoestima muito baixa e por diversas questões. Em casos assim, é necessário a terapia e trabalhar junto ali com o terapeuta sobre essa reestruturação de crenças, sobre essa autoimagem que você tem, né? E também lembrando, se tem alguma coisa que te incomoda e que tá ao seu alcance mudar, então por que não? Vou trazer um exemplo aqui muito, muito prático. No começo da pandemia, né, quando a gente estava
em lockdown total aqui em casa, eu comecei a parar de me arrumar para ir pro trabalho, né? Afinal, o trabalho estava na minha casa, estava na minha sala de jantar. Então, eu não me arrumava, eu não penteava o cabelo, eu não queria trocar, sei lá, de roupa, eu ficava até de pijama, talvez, porque era só não ligar a câmera, ou enfim, eu ficava com o pijama na parte de baixo. Enfim, comecei a cuidados que eu tinha antes, por conta do trabalho presencial, eu acabava não tendo. E isso foi impactando também na minha autoestima, em hábitos que eu tinha antes, eu fui deixando de fazer, porque afinal, né, a gente tá na pandemia, a gente tá dentro de casa e ninguém vai me ver. E aí, isso foi impactando realmente na forma como eu tava me enxergando, na forma como eu tava acreditando sobre mim mesma. E é muito engraçado como, às vezes, uma mudança pequena de não, eu vou começar a agir mesmo que eu não esteja acreditando, mesmo que eu não esteja sentindo dessa forma. Então, mesmo que eu ache que ninguém vai me ver, eu estou me vendo, eu tô na minha presença, sabe? E aí eu comecei a me arrumar mais, sei lá, fazer alguma coisa no cabelo, passar ali um corretivo, caso, né, se eu tivesse com muita olheira, e aí eu fui me enxergando de uma outra forma. Então, hoje, eu já entendi que isso é uma coisa que faz muita diferença pra mim. Pode ser que pra você seja pintar a unha, então tá com a unha feita, isso pra você já tem um impacto muito grande na forma como você se enxerga, como você age. A gente não é aquilo como a gente se parece, né? A gente é muito além disso, mas comportamentos e até mesmo essas pequenas atitudes, elas acabam sim reforçando ideias que nós temos a nosso respeito e como a gente vai se comportando, como isso vai reforçando ou não crenças e atitudes que podem levar a gente para mais perto daquilo como a gente gostaria de ser ou afastar. Então, espero que esse vídeo tenha ficado mais claro sobre esse conceito de autoestima e que tenha te ajudado a colocar até aí algumas ideias de como você pode colocar em prática no seu dia a dia com o que faz sentido para você, tá bom? Então, se você quer mais vídeos falando sobre esses, aprofundando nesses outros pilares, comenta aqui para eu saber e gravar. Então, lembrando que saem vídeos novos todas as quintas-feiras, então não deixa de estar inscrito no canal e se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Até a próxima!